Queridas irmãs, queridos irmãos, como sabem, nossos encontros estão sempre baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui nós vamos lendo capítulo por capítulo e comentando, para que as pessoas que queiram acompanhar possam fazê-lo. Seja com a leitura prévia, antes de virem para cá, ou com a leitura posterior, sobre os assuntos que estamos abordando. Passo a passo, capítulo a capítulo, nós vamos seguindo. E então, não é difícil para quem está aqui, quem está em sua casa, ter este acompanhamento, até mesmo porque nos nossos sites, ou no site Mensagem Fraternal, o Evangelho segundo o Espiritismo está disponível gratuitamente. Você pode copiar o livro todo e, além dele, as outras obras básicas da doutrina. E se quiser imprimir o livro, pode. Se quiser ler o livro no computador, também pode. Não há nenhuma restrição. Isso também sem falarmos nos outros livros. Além das obras básicas, romances, livros de estudo, disponíveis em português, espanhol e grego. Livros espíritas. Estamos tratando de um capítulo muito importante, que tem uma vinculação direta com o nosso destino. Para onde iremos depois desta vida e o que devemos fazer para entendermos a importância de cada instante, de cada dia vivido na Terra. Um capítulo que, segundo Jesus assevera, definirá os que herdarão a Terra. De onde também Lúcio retira o título do mais recente romance, Herdeiros do Novo Mundo. Herdar a Terra como um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo em que as coisas que a gente vivencia e que tem observado não serem adequadas, já estarão diminuídas. Não é ainda o mundo perfeito, não é um mundo feliz, mas é um mundo chamado de regeneração, transitório entre o mundo de prova e expiação, que é a Terra, e o mundo feliz. É um mundo intermediário, onde as criaturas que conseguem permanecer nesse estágio, saindo da prova e expiação e entrando na regeneração, poderão depurar-se o suficiente, aí sim, para ingressarem no mundo feliz. Porque no mundo feliz, não pode entrar aquele espírito que carregue o mal dentro de si mesmo. O mundo feliz é um mundo interditado aos espíritos cujo atraso, em qualquer área, faça dele um espinho na vida dos outros. Portanto, para sair de um mundo de prova e expiação, que é a Terra, onde o mal prevalece, o mal predomina, por causa do primitivismo evolutivo dos espíritos que estão habitando o planeta, e chegarmos a um mundo feliz, onde não existe mais o mal, esta é uma viagem muito longa, muito repentina. Como se você pegasse a criança que acabou de ser matriculada no pré-primário e a obrigasse a bacharelar-se em um ano de estudo, saindo do primário para o último ano da faculdade. Ou pelo menos para o último ano do colegial. O que é inconcebível na capacidade de aprendizado. Por esse motivo, os espíritos nos explicam que no universo, que é uma grande escola,
Existem categorias, degraus, para todos os tipos evolutivos. De tal maneira que esta evolução aconteça sem choques, sem passos bruscos, sem aquele tipo de inadequação, que é você esperar de alguém despreparado, que já esteja pronto, de repente. Então, entre o mundo de prova e expiação e o mundo feliz, uma das categorias que os Espíritos nos explicam que existe de mundo é o mundo de regeneração. Neste mundo de regeneração ainda existe o mal. Olha que interessante. Mas ele está circunscrito. Ele não predomina. No mundo de regeneração, o bem predomina sobre o mal. Portanto, é um mundo de transição. Existirá lá ainda ignorância em determinados grupos de seres que vivam, que precisarão estar melhorando-se na medida em que vão entendendo que já não podem ser mais do mesmo jeito. Precisarão entrar na linha. Espíritos que não foram dali retirados, porque o grau de maldade, o grau de dificuldade evolutiva que lhes era peculiar, não exigiu deles o exílio para um mundo novo, para um mundo pior, para um mundo mais primitivo, como vai acontecer com aproximadamente 2/3 da humanidade. E quando falamos 2/3 da humanidade, não estamos exagerando. E não estamos dizendo que será 2/3 de determinada humanidade, de determinada religião, de determinada nacionalidade. Não. Isto corresponderá a um volume de espíritos que estejam sintonizados num padrão primitivista, de preguiça evolutiva, de prejuízos que causem ao mundo em que vivam. Podem ser bandidos da cadeia, ou podem ser bandidos de partidos políticos. Podem ser criaturas ignorantes que se valem da noite para furtar e prejudicar o seu semelhante, como podem ser pessoas de estudo, que valendo-se da sua influência dão golpes, expoliam seus semelhantes e fazem sofrer o próximo. E esta é uma necessária observação que nós devamos levar em conta conosco mesmos. Porque o que Jesus fala no capítulo 9 do Evangelho, que nos compete hoje comentar, é exatamente explicar, para quem quiser ouvir, o que é que vai ser importante para que a gente herde a terra. Porque muitos podem pensar que o mundo de regeneração é num outro lugar. E há espíritos que habitam outros mundos, também chamados de regeneradores. Mas o que acontece neste momento é que a Terra, ela também, como sala de aula, está evoluindo. Não ficará a Terra como um planeta de prova e expiação, e os espíritos melhores serão tirados e levados para a regeneração. Não. A Terra estará se tornando mundo regenerador. Está subindo no degrau evolutivo, como sala de aula. E ao invés de tirar os que não são tão ruins e deixar os ruins, eles estão já com milhões de anos de antecedência, preparados para retirar da Terra os que são ruins e que não entenderam o que precisavam fazer, que estão criando para si mesmos problemas. Poucas religiões na humanidade hoje têm coragem de falar assim com clareza. Poucas religiões vocês encontrarão que são de forma límpida, de forma objetiva, responsáveis o suficiente para dizer, não importa o que você tem no bolso, nem o que você tem na conta do banco.
Você pode dar tudo para qualquer criatura, e isto ainda não é capaz de salvar você. Nós temos encontrado caminhos religiosos que usam da consciência de culpa das pessoas para extorquir dinheiro e dizer, não, se você der tal coisa, aí você está salvo. Nem Jesus disse isso, nem a doutrina espírita fala deste jeito. Porque não depende do que você tem, nem do que você dá, do que você tem. Depende do que a gente é. A seleção da vida agora é vibratória. Não é mais social. Não é mais econômica. A separação não é mais por aparências. Aquilo que nos encanta tanto viver. Nós estaremos construindo o nosso destino. E é o que Jesus vai falar neste capítulo. No capítulo 9. Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Para falarmos deste tema, leremos para vocês uma história deste livro, Contos desta e de outra vida, do espírito Irmão X, Humberto de Campos, através do médium Francisco Cândido Xavier. O título deste conto é O Ferreiro Intransigente. Diz Humberto de Campos: comentávamos o problema da compaixão quando se abeirou de nós o antigo orientador e bem-humorado narrou: conheci um caso interessante na Idade Média. Em pequenina aldeia do velho mundo, que os séculos já transformaram, um jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça. Integrando, fazendo parte de certa facção política, ele considerava todas as pessoas que não compartilhassem do mesmo ponto de vista que o dele, como inimigos que ele devia combater. Teimoso e sectarista, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. A tolerância representava para ele grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado com um ponto escuro nos conceitos deste homem. Ele estava sempre disposto a brigas, ainda que fosse um simples ferreiro. E ele sabia complicar a situação de todos os seus desafetos, construindo, tecendo, costurando intrigas e ciladas contra eles. Assim é que, certa ocasião, este ferreiro jovem ainda procurou o juiz que dirigia a pequena cidade com benevolência e equidade. Um juiz honesto, um juiz generoso. E então o ferreiro propôs ao magistrado a reconstrução do cárcere. A cadeia desmoronava. Estava lá sem ninguém tomar conta dela já há um bom par de anos. Qualquer malfeitor facilmente fugiria dela. As grades frágeis cederiam ao assalto de qualquer um. Impossível prender alguém ali dentro. Era necessário sustar, corrigir este insulto à justiça. Onde já se viu? O senhor é o juiz, se o senhor mandar prender alguém, o cara dá um pontapé na grade e sai, e vai embora, e ninguém pode pegá-lo de novo. Ele então
oferecia-se para sanar o problema. Daria um novo aspecto ao cubículo. Construiria ali uma prisão que fosse prisão. Afinal, ele era ferreiro. O magistrado, experiente e bondoso, lhe respondeu: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que não se converta em crueldade. Porque lá vem um dia em que precisamos, nós, por nossa vez, ser justiçados também. E todas as vezes que nós julgamos com inflexibilidade, diz Jesus, encontraremos o mesmo tipo de juízo a nosso respeito. O moço, porém, insistiu. A cadeia menosprezada não mereceria respeito se não fosse reconstruída decentemente. Como intimidar bandidos se o próprio local onde eles seriam presos não lhes causasse receio? Tanto reclamou que, por fim, atingiu o objetivo a que se propunha. Recebendo a concessão para reformar o cárcere, esmerou-se tanto quanto pôde. Deu uma nova feição às grades. Criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível escapar. E no centro daquele quartinho, cercado de grades, no centro do acanhado recinto, levantou uma pesada coluna de ferro, com algemas cuidadosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de qualquer um que fosse ali preso a semelhante pelourinho. A ideia foi bem sucedida. O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem artífice, o jovem ferreiro, foi procurado por autoridades de outros recantos, de outras cidades próximas. E então uma larga prosperidade lhe abriu as portas. A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, ajudado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo fabricou prisões para numerosas cidades do seu tempo. Senhor de vasto patrimônio material, transferiu residência do vilarejo provinciano para uma grande metrópole. E certa noite, supondo defender-se de um ataque, cometeu uma leve falta, que seus inimigos gratuitos e invejosos logo trataram de avantajá-la. O antigo ferreiro foi preso imediatamente. Internado, começou a pensar como ele fazia para pedir a ajuda de companheiros que o auxiliassem na fuga. Mas então, assombrado, reconheceu pela marca dos ferros que ele havia sido trancado num cárcere da sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena, que começando por acabrunhá-lo, acabou por infligir-lhe a morte. Terminada a história rápida, o sábio fixou-nos de maneira expressiva e terminou: somente a compaixão pode salvar-nos. Pode soerguer-nos do abismo das nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armamos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. E sem dar tempo para qualquer outra pergunta, sorriu com serenidade e seguiu adiante. Quando entendemos nessa história o seu real significado, olhando para nós, como estes que vivemos no mundo, desejando fazer as coisas da nossa maneira, somos alertados
pela frase de Jesus: bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Porque os brandos herdarão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Em plena era da violência, em plena era da esperteza, nós seguimos por aí criando cadeias para nós mesmos, fazendo cárceres bem urdidos, na revolta, na ira, na falta de compreensão das necessidades dos outros. Vamos produzindo os ferros que vão prender-nos, quando permitimos que nosso caráter, endurecido pelas disputas de um mundo injusto, que pode talvez dar a impressão de que os mais fortes sobrevivem, de que os mais fortes vencem, na verdade, só propiciam que nós construamos grades grossas e altas, dentro das quais ficaremos retidos. Daí ser importante o entendimento que Jesus nos dá neste capítulo a respeito da tolerância, da paciência, da doçura, da mansuetude. Virtudes em baixa no mundo de disputas, de guerras pessoais, de guerras profissionais. Virtudes que são ridicularizadas na mídia, ridicularizadas nos jornais, pouco enaltecidas nas conversas. Preste atenção no que você conversou hoje com as pessoas. Desde que você levantou, desde que você foi ao serviço, desde que você teve um contato com pessoas do seu trabalho. Relembre qual foi o teor dos assuntos. E pergunte-se: quanto destes assuntos podem ser colocados como coisas positivas que nós aprendemos ou que nós semeamos? Ou quanto destes assuntos podem ser colocados como garras, como algemas, que nos tenham prendido aos equívocos da terra? Quando vamos à Revista Espírita de 1858, nós encontramos um depoimento de um espírito que vivera na terra em idas épocas, como um homem que trabalhava o barro, que ficara famoso pelos artefatos de barro que ele fizera na sua época. E vocês encontrarão essa referência na Revista Espírita como o nome de Bernard de Palissy, o oleiro, aquele que trabalha com o barro. E ele conta, e o mais interessante dessa sua história, é que Bernard de Palissy aparece como um espírito nas reuniões mediúnicas que Kardec usava para entender as leis do universo pela invocação de entidades, de espíritos do mundo invisível, declarando-se oriundo do planeta Júpiter, que segundo as informações espirituais é, dentre os planetas que orbitam o Sol, o mais avançado para a reencarnação, a encarnação de espíritos de maior nível evolutivo. Ele conta que para ele foi possível, de uma única existência na Terra, conquistar condições suficientes para renascer em Júpiter, de uma vida a outra, sem passar por outros degraus evolutivos. Coisa que qualquer pessoa também tem como garantia, se desejar, se quiser pagar este preço, se não quiser construir garras, grades, algemas. Mas ele conta
que por mais que ele tivesse ficado conhecido na época como um homem que fabricava artefatos de barro, não era essa reencarnação que fora para ele importante. Quando ele ficou conhecido, ficou famoso no seu meio social. Depois que ele vivera na terra como Bernard de Palissy, ele teve uma segunda ou uma outra encarnação logo a seguir. Nesta encarnação seguinte, ele havia renascido como uma mulher que vivera pouco tempo no mundo, algo em torno de 30 e poucos anos, e que havia sofrido muito, sofrido bastante, mas havia sofrido de maneira resignada, de maneira tolerante, de maneira branda, de maneira suave. E foi graças a esta encarnação em que ele aprendeu o que era necessário para não precisar mais habitar um planeta tão atrasado como é a Terra, que ele pôde ser encaminhado para renascer em Júpiter, para fazer parte da humanidade que esteja habitando aquele orbe. De onde também vieram espíritos elevados para ajudar o avanço da humanidade terrena, como o espírito de Mozart, como Victor Hugo. Almas já capacitadas pela qualidade de vibrações a viverem em um mundo muito diferente e que aceitaram por amor aos seus semelhantes, mais atrasados. Como se você que está aqui hoje fosse um médico que ficasse sabendo que em algum igarapé da Amazônia as pessoas estão morrendo por falta de assistência. E você então aceitasse a convocação para ir ficar lá 5 anos com eles, no lodo, na umidade, no calor escaldante, exposto a doenças, sem ter o luxo do seu carro confortável com ar-condicionado, sem ser importante para aparecer em colunas sociais, sem ter o branco da sua roupa e mostrar com ele que você é alguém de um tal nível. Não. Andar de chinelo de dedo, de bermuda, e continuar como médico, ajudando as comunidades ribeirinhas a não morrerem como moscas. Se você aceitasse fazer isto, sem perguntar quanto vai ganhar, você estaria entendendo o que significou para estes espíritos deixar um planeta como Júpiter e renascer num planeta como a Terra. Quando você lê a história de Mozart, e você vê que ele era considerado pelo seu benemerente cardeal de Salzburgo como um lacaio que comia na cozinha, e que quando não obedeceu as ordens do cardeal Colloredo, num ato de rebeldia, foi demitido dos serviços do palácio episcopal e posto para fora com um célebre pontapé, numa região bastante acolchoada que nós temos em nosso organismo físico. Imaginar um espírito que veio de onde veio, suportou o que suportou para sair de um orbe tão avançado, renascer para embelezar a humanidade com as melodias que só Mozart, com cristalinidade, com riqueza, produziu, e vê-lo
sendo tratado como um comedor de cozinha, expulso do palácio por um pontapé de um serviçal qualquer um pouco mais graduado. Dá bem para a gente entender a distância que dá um mundo de prova e expiação de um mundo feliz. Mas ainda assim, estes espíritos têm vindo. Estas almas vêm alertar-nos, dizer que é possível, que se nós pararmos de brincar de viver, brincar de ser homens de negócio, brincar de fazer propaganda política, de propaganda religiosa, de propaganda dos próprios interesses, parar de fazer isto, nós teremos condições de também, quem sabe não ficarmos no novo mundo, quem sabe, como Bernard de Palissy, desencarnarmos aqui, renascermos em outro planeta muito melhor. Mas para lá chegarmos, não podemos carregar essas algemas. Não podemos ter construído estas prisões. Daí serem estes ensinos ricos do ponto de vista de nos fazer pensar, não para que sejamos heróis conhecidos no mundo. Todas as pessoas que estão buscando notoriedade geralmente estão fazendo por interesse pessoal, o que já é uma grande cela, uma grande cadeia. A maioria destas pessoas que está buscando ser referência religiosa está fazendo para ficar bem de vida. E só vai provar o contrário quando abdicar, quando renunciar aos favores materiais que disponham dos cargos que ocupem e continuarem servindo a Deus sem ganhar nada. Está assim de gente que procura Deus quando tudo está ruim, quando tudo vai mal, imaginando que a casa do Senhor é o balcão do banco, onde ele vai tomar um empréstimo a juro bem baixinho. E como Deus é muito bom, ele vai até poder levar o dinheiro e não pagar nunca. Porque não vai fazer falta para Deus. Está assim de gente que acha que viver é fazer isto. Quando em realidade, o momento que a Terra está vivendo, já não vai deixar dúvida para ninguém de que nossa existência conta por aquilo que nós melhoramos, nas virtudes que o Evangelho, que Jesus disse que deveríamos estar vivendo. Não seremos julgados pelos livros que escrevemos, pelas palestras que falamos, pelos programas de televisão ou de rádio que tenhamos produzido. Isso é apenas um peso. Se nada disso fizer a gente ser melhor, isto é uma espada, é a ponta de uma espada sobre nossa cabeça. Como também de nada adianta entrarmos nas igrejas, ajoelharmos diante das estátuas, orarmos e repetirmos rezas, e chegarmos em casa sem paciência com aqueles que estão conosco, sem sabermos escutar o que os outros estão precisando contar, o que estão precisando dizer, julgando o erro dos outros, falando mal dos que governam os povos, criticando aqueles que são responsáveis por pagarem os nossos salários, caluniando o nosso vizinho, esquecendo dos desafios que as pessoas estão muitas vezes enfrentando e que nós não estamos sequer imaginando. Construiremos grades, algemas, pelourinhos, onde nos amarraremos. Por isso é que este romance do Espírito Lúcio, Os Herdeiros do Novo Mundo, não explica como fazem os espíritos amigos para amparar uma pessoa que está às portas do erro.
Não. Os 2 primeiros livros desta trilogia, Despedindo-se da Terra e Esculpindo o Próprio Destino, explicam, sim, o esforço de espíritos amigos, espíritos protetores, dos nossos mentores, dos nossos tutores, nos ajudando nos momentos em que nós temos que tomar uma decisão, nos intuindo, para que a gente saiba não errar, ou sair da situação difícil que nós criamos. Mostra como que os espíritos ajudam uma pessoa que vai ter um problema de doença a enfrentá-lo sem fugir por caminhos tortuosos. Mas herdeiros do novo mundo, nós não encontramos ali nenhuma ação dos espíritos sobre os encarnados para que eles façam ou deixem de fazer. Não. Não é aí que Lúcio está mostrando como é que o mundo espiritual nos está ajudando. O livro todinho é o esforço dos espíritos para que a gente acorde. A obra que ele produziu, ela é a presença do seu espírito protetor junto de você. Ela é a fala doce e de alerta dos espíritos familiares que possam te ajudar a entender como agir no mundo, para que o mundo seja melhor porque você existe. Não para que o mundo continue ruim, sem que você seja preso, porque foi muito esperto para fazer a safadeza e ninguém te pegar. Estes que assambarcam as esperanças, que furtam o povo, que fazem parte de empreendimentos ilícitos, que entram e fraudam concorrências públicas, que tomam o dinheiro que não é deles. Estes precisam acordar, porque a maioria está brincando de viver. E Herdeiros do Novo Mundo, este é o livro que é a ajuda dos espíritos, para que a gente que está lendo possa acordar. Porque é apenas uma descrição das situações e da forma de ser que vai permitir que a gente se salve ou que a gente não se salve. Quando as coisas ficarem mais difíceis, todas as ilusões vão cair. Mas aí será tarde demais. Então os espíritos amigos estão buscando, com os ensinamentos do mundo invisível, dizer para todos nós que a brandura não é apenas um bom mocismo, não é apenas você ser generoso com alguém com quem você convive do ponto de vista emocional, como também não é você ser educado, não é você só falar sim, não é você não corrigir o erro. A brandura é você não ser bicho, é você não agredir, é você falar o que precisa dizer sem ferir os outros, mesmo que as outras pessoas se sintam feridas por serem muito suscetíveis. A brandura, que é qualidade do mundo melhor. O pacifismo, que é qualidade e virtude dos que vão habitar o mundo melhor. São expressões de Deus dentro de nós. Aqueles que as tiverem em ação, em experiência, vivendo, se candidatam a isto. Os que não estiverem neste ponto estarão entre os 2/3 que vão embora. E vão embora para um ambiente bem pior do que a Terra.
Um ambiente onde as descrições que o mundo espiritual poderia fazer, não faz, ou não fazem. Exatamente para que não choque o leitor. Do que espera os espíritos, que depois de 2000 anos escutando a mesma cantilena, ainda continuam brincando de viver, como nós temos visto, ou até temos feito. A esperança não poderá ser artigo de última hora. A natureza está informando a humanidade, independentemente de quaisquer pesquisas científicas, que alguma coisa está muito diferente. Os espíritos estão avisando. As entidades de outros planetas têm vindo à Terra com frequência, inclusive para alertar a humanidade. E os espíritos informam. Aceleremos o passo, porque a porta da arca está fechando. E você não passará por ela dando seu dinheiro. Você não terá condições de comprar o ingresso para estar na arca. Ou você vibra e está nela, ou você não vibra e está em outro lugar. Não há mais espaço para privilégios, como a maioria das pessoas imagina. Não, agora eu sou espírita, e agora porque eu estou indo lá no centro, agora eu estou protegido. Não, eu todo mês estou ajudando lá com uma contribuição para a minha igreja. Agora eu estou protegido. É triste ter que dar essa notícia, mas quem a deu é o Cristo, que nada disso adianta. Nós seremos o que fizermos de nós mesmos. E é por isso que é importante, já que a gente não consegue mudar tão depressa do dia para a noite, que a gente olhe para a nossa volta. Como estamos nos relacionando com as pessoas. Como atendemos alguém no balcão. Como tratamos um garçom que vem nos servir. Como falamos com o motorista do veículo, do ônibus, do táxi que nos levou. Como lidamos com o outro motorista que está no mesmo trânsito que nós? O que fazemos quando temos um compromisso e nos vemos presos num congestionamento? Qual é a qualidade das palavras que eu uso? Eu respeito o direito dos outros que vivem comigo, ou gosto de ouvir a minha música nas alturas e todo mundo que se dane? Vivo em comunidade, vivo em um apartamento e respeito as leis da convivência coletiva? Ou porque o vizinho do 202 também é um barulhento, eu também vou fazer o meu barulho e eles que se danem? Ah, mas está todo mundo roubando? Eu não vou ser o único besta de ser honesto. Não é neste sentido que nós vamos corrigir as coisas do mundo, mas é nesse sentido que vamos corrigir as nossas coisas. Porque de verdade, quando chegar a hora, os outros não vão depender de nós. E nem nós vamos depender dos outros. Muitos vão dizer assim, mas o que eu fiz todo mundo faz. E então o Espírito responsável por nos mostrar quais são as consequências,
vai apontar para você para onde está indo todo mundo. Então, é isso mesmo. Pode entrar naquele mesmo vagão onde todo mundo está. É para lá mesmo que você vai. Mas que culpa eu tenho? Ué, você quis fazer o que todo mundo fez. Mas eu não tenho culpa de ter feito. Tem, você podia ter dito não. Eu não quero ser assim. Eu não vou fazer isso. Ah, mas é que a gente, na época, estava iludido. Não. Todo mundo que mente sabe que mente. Todo mundo que faz alguma coisa que não é correta sabe o que está fazendo. A não ser que seja uma pessoa com um problema mental de avaliação. Que tenha uma deficiência mental, que não tenha tido condições de aprendizado. Mas todas as pessoas lúcidas sabem quando estão ficando com um troco a mais e quando estão levando alguma vantagem. Por isso, não existirem inocentes entre nós. Nós sabemos o que estamos fazendo. Quando Jesus pede que a gente seja brando, não pede que a gente seja tonto, nem pede que a gente vá na onda dos outros, nem está dizendo que a gente não deva corrigir o erro. Tudo isto são situações que cada um de nós deve ter lucidez para saber adotar, para saber corrigir. Se alguma coisa você não está concordando, exponha. Olha, eu gosto muito de você, mas isso que você está fazendo não é o que eu concordo. Eu gostaria que a gente conversasse sobre isso. E existem aquelas pessoas que não podem, como o rapaz aqui da história, não é? Não podem ser contrariados, porque aqueles que não pensam como ele são inimigos dele. Ah, aí é difícil. Mas e daí? Você não vai salvar o seu filho, por mais que você o ame. Você não salvará nem a sua esposa, nem o seu marido, por mais que você goste dele. Quando muito você será capaz de decidir o que vai ser da sua vida. E é por isso que Jesus fala neste capítulo 9 a respeito da brandura, da paciência, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. A benevolência, ser bondoso com os outros, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantas pessoas existem cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio destas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. O mundo está cheio de gente assim. A essa classe pertence ainda estes homens benignos por fora, mas que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família ou seus subordinados, o peso do seu orgulho, do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que lhe impuseram antes outras pessoas. Pessoas recalcadas, que passaram por dificuldades em suas vidas, ou porque foram muito pobres, ou porque foram humilhadas quando jovens, quando empregados, e que depois que se tornam pessoas de poder, outra coisa não fazem do que descontar nos demais. Basta você ver o que é
um indivíduo, antes e depois de uma promoção, para você saber a que categoria ele pertence. E essas pessoas, estes homens benignos por fora, mas tiranos domésticos, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não lhes podem resistir, ou porque moram na sua casa, ou porque são seus empregados. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Sem pensarem que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Homens e mulheres que são autoritários, ditadores, que acham que aqueles que o obedecem não fazem mais que obrigação, e que se orgulham de dizer: eu aqui mando, devem se preparar para também partilharem desta verdade, que aqui também eu sou detestado. Onde queira que estejam, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, as pessoas que são assim, constroem algemas para elas mesmas. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia, há fingimento. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, jamais poderá enganar a Deus. A afabilidade e a doçura, abrindo as algemas e as jaulas, que a nossa ignorância tem insistido em construir. Lembrem-se, queridas irmãs, a tarefa é agora, o momento da transformação do espírito é este, não é amanhã, não é na próxima vida, porque do que a gente fizer hoje, estará definido em que lugar estaremos na próxima vida. Esta é a reencarnação mais importante que vocês já tiveram no mundo, em toda a fase evolutiva dos seus espíritos. Esta aqui que você está vivendo hoje na Terra. Nenhuma outra foi tão importante quanto esta vai ser. Por aquilo que você poderá fazer a seu próprio benefício, no processo do crescimento, ou pelo arrependimento de ter perdido a chance e ter que viajar na direção de um mundo pior. Porque desta vida, o trilho do trem da evolução vai se bifurcar. E você ou vai para cima, ou vai para baixo. Não é Deus que vai escolher isto. Somos nós. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Você é nervosinho? Você é briguento? Você é daqueles que vai no dia do jogo do seu time de futebol e xinga todo o restante do universo? Lá nesse outro mundo vai ter muito futebol, muita mãe de juiz, para você poder xingar e ser xingado também. Não pensem que esse é um símbolo de brincadeira. Não. É assim que as coisas são. Nesses lugares a gente demonstra quem a gente é. Não é porque você está com a sua torcida que de repente você ficou aquilo que você demonstrou. É porque a gente é daquele jeito. Só arrumou uma desculpa para pôr para fora, porque estava com muita gente, junto, fazendo a mesma tolice. Daí, herdeiros do novo mundo, ser um esforço dos espíritos,
para elucidar em quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver e vontade de ler, como fazer. É uma pequena amostra, uma pequena ajuda. Mas de verdade, se não quiserem ler Lúcius, não se esqueçam do Cristo, da frase memorável que nos ensina que os brandos ficarão no mundo. Os que não forem assim, já têm a passagem garantida. Muita paz. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de unirmos-nos mais uma vez, envolvidos nas vibrações generosas dos espíritos amigos, pedindo o amparo para as necessidades humanas, não apenas aquelas que nós conhecemos ou que estejamos enfrentando, mas a de todos aqueles que sofrem no mundo, em todas as terras, em todas as nações, encarnados ou desencarnados, porque não é o corpo físico que nos faz irmãos uns dos outros, ao contrário, é a filiação divina, a participação na família universal, que nos permite vibrar em uníssono pelo bem de todos, buscando ajudar a humanidade naquilo que é possível fazer e aonde estiver a necessidade, a oração chegar como um bálsamo que possa abraçar os que estão em nosso país, os que vivem em nossa casa, em nosso lar, irmãos de todas as terras, muitos dos quais também participantes das orações que se comungam através da transmissão da TV Alvorada Espírita, que estão em seus lares buscando também a melhora do corpo, o equilíbrio da alma, para os quais vibramos com o melhor do que temos. Permita, Senhor, que de cada coração aqui presente, uma fagulha incandescente de esperança, de alegria de viver, possa ser recolhida pelas mãos espirituais amigas que as multiplicarão, levando esperança, energia, como se fosse alguém que transporta o pão, ou que faz chegar a luz do dia, aonde está a escuridão. Um lugar que muitas vezes a gente não conhece, a gente não visita, mas aonde a nossa prece pode diminuir na alma aflita a sua necessidade, a sua angústia. Daí, Senhor, que a canção que cantaremos nesta noite signifique esta doação interior, em que nós nos esquecemos para ofertar tudo o que tenhamos, tudo o que temos, aos que têm muito menos e que precisam muito mais do que nós todos. Recebe a nossa prece, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
te ajudar.